Bom, então dando continuidade às aulas sobre as doenças da polpa e do periápice, hoje nós vamos falar sobre as doenças do periápice. Lembrando que essas aulas de patologia, elas vão ter como referência o livro Patologia Oral e Maxilofacial, de Neville. Então, tá bom. As doenças do periápice, né, elas vão afetar o periápice dentário, certo? Que vai estar localizado no ápice do dente, certo? E essas doenças do periápice, elas podem prover também de doenças da polpa, como, por exemplo, cárie, pulpites, ou até mesmo quando há uma inflamação na coroa. Quando há essa inflamação na coroa, né, por exemplo, a cárie, ela vai afetar a polpa e, consequentemente, o periápice. Bom, as doenças do periápice, elas são caracteristicamente difíceis de serem identificadas sem exames radiográficos. Então, o dentista deve fazer um diagnóstico, né, com o exame clínico e com o exame radiográfico, principalmente para saber distinguir, né, cada uma delas, já que elas são muito parecidas. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o granuloma periapical, os cistos, os abscessos periapicais e também a celulite. Então, vamos começar falando, né, sobre o granuloma periapical. O granuloma periapical, ele é uma massa de tecido de granulação cronicamente inflamado, certo? Que vai afetar o ápice dentário, e esse ápice, ele vai estar desvitalizado. Bom, o granuloma periapical, o paciente, ele não vai sentir que há esse granuloma periapical por um tempo, porque ele é assintomático. Então, ele vai ter uma dor, uma sensibilidade muito ocasional. Ou seja, pode haver, pode ter, pode não ter, então depende muito do paciente. Bom, o granuloma periapical, ele vai chegar no formato de inflamação, certo? Porém, né, como eu disse anteriormente, o paciente não vai saber como é que ele tem esse granuloma periapical, essa patologia. Porque ele vai apresentar pouca sensibilidade. E eu só vou saber se o paciente vai ter pouca sensibilidade ou muita sensibilidade através de exames clínicos, como, por exemplo, exames de testes pulpares. Então, tá bom. O granuloma periapical, ele vai chegar, né, na forma de inflamação. E o granuloma periapical, como ele é do ápice do dente, é como se ele fosse correndo o dente de dentro, né, para fora. Então, vai acontecer, né, muitas das vezes, a reabsorção radicular. Bom, o granuloma periapical, ele é muito identificado na radiografia, certo? Porque vocês podem observar, né, vai ser uma imagem radiolusta com uma radiotransparência de tamanho variável, ou seja, ela pode se apresentar pequena, ela pode se apresentar maior, ela pode acometer um dente, né, ser localizada, ou pode ser generalizada, afetando dois ou mais dentes, né, como a segunda imagem, nós podemos observar isso. O granuloma periapical, nós podemos observar a perca da lâmina dura e, assim como os cistos periapicais, ele pode estar ou não bem delimitado. Então, isso vai variar muito. Agora a gente vai falar um pouco sobre o tratamento. O tratamento e diagnóstico do granuloma periapical, né, como eu disse anteriormente, ele é feito por testes pulpares. Então, o granuloma periapical, né, para ser identificado ele, para tratar o granuloma periapical, em último dos casos, a gente vai fazer a extração dentária. Então, para começar a fazer o tratamento dele, é necessário fazer um tratamento endodôntico, certo? Em que o paciente ele deve estar em contato com o dentista e essa avaliação é periódica. O granuloma periapical, ele pode ser obtido, né, o seu tratamento através de sonda, certo? De 3 milímetros e 6 milímetros, através desses tratamentos endodônticos. Pode ser feito também como curetagem, para tentar ao máximo recuperar o dente, até realizar um retratamento. Ou seja, se não der certo, eu faço um tratamento novamente. Se não der certo, eu faço um retratamento. Só que isso vai variar muito da condição socioeconômica do paciente. Por exemplo, eu tenho um paciente que vai ao meu consultório, mas eu sei que ele não vai ter condições de pagar o tratamento. Então, nesses casos, a gente faz a extração dentária. Ou então, não tem mais como tratar, esse dente já está perdido, então aí eu faço a extração dentária. Mas ela não é logo, eu tenho granuloma periapical, vou fazer extração dentária. Não, eu tenho que fazer esse tratamento e eu também tenho que avaliar a condição do meu paciente. Bom, quando eu retiro, né, o dente, quando eu extraio o dente, esse granuloma periapical ele vem junto, como podemos observar aqui na imagem. Agora a gente vai falar um pouco sobre os cistos. Os cistos, eles podem se apresentar de 3 formas. Eles podem ser periapicais, laterais e periapicais residuais.
Bom, os cistos, eles vão ser muito semelhantes aos granulomas periapicais. Só que a diferença é que, para ter um cisto, é necessário ter um epitélio. E esse epitélio, ele pode prover de muitas coisas, como, por exemplo, dos restos epiteliais de Malassez, que existem ali na nossa superfície dentária. Superfície dentária não, o dente. E aí, quando há esse epitélio, né, isso vai estimular as células epiteliais a necrosarem. Quando elas necrosam, elas liberam o conteúdo delas, só que esse conteúdo delas é em forma de cisto. Bom, o cisto, ele vai crescer lentamente. E como nós podemos observar na imagem, ele é muito semelhante ao abscesso periodontal. Só que ele tem uma diferença. Lembra que o granuloma periapical, ele era tanto sintomático, ele era só assintomático? Aqui, o cisto, ele pode se apresentar assintomático ou sintomático. Então, os fatores que vão estimular e influenciar o epitélio, né, nas células, eles vão ser envoltos por uma cápsula. E essa cápsula ela vai conter tecido conjuntivo fibroso, que vai ser revestido, né, por esse epitélio. Então, vamos falar agora sobre cada um dos tipos de cistos. O primeiro tipo de cisto é o cisto periapical, que pode se apresentar tanto sintomático quanto assintomático. É muito comum nós não sabemos distinguir o cisto periapical do abscesso periapical. Mas, como eu disse, né, ele pode se apresentar tanto sintomático quanto assintomático. O cisto periapical ele vai prover de uma inflamação do epitélio e ele pode apresentar, né, em características sintomáticas uma dor, uma tumefação, ele apresenta sensibilidade dentária, uma mobilidade, então o dente ele pode estar fácil, né, de observar que ele tem uma mobilidade e também deslocamento. Bom, quando eu observo na radiografia o dente periapical, eu observo uma reabsorção radicular. Então, nós podemos observar, né, que há o início aqui nessa imagem de uma reabsorção radicular. Há um crescimento significativo desse cisto e também, assim como os abscessos periapicais, há uma perca da lâmina dura. E ele também vai se apresentar, né, com essa radiolucidez e essa radiotransparência. Bom, o outro tipo de cisto que nós vamos estudar vai ser o cisto lateral. O cisto lateral, não trouxe uma imagem aqui, mas ele está literalmente lateral ao dente. E esse cisto lateral, né, ele vai ser uma inflamação mais discreta. E ele também vai apresentar a perca da lâmina dura, também vai ser provido de uma fonte de inflamação, mas quando eu efetuo, né, uma avaliação completa desse dente, eu posso avaliar com sondas. Então, a diferença, né, é somente a localização. E nós temos o periapical residual. O periapical residual, ele vai apresentar um tamanho variável, assim como os abscessos periodontais, assim como os granulomas periapicais. E ele vai estar localizado no processo alveolar em um sítio de extração. Por exemplo, eu tive uma extração do meu dente 21. E aí eu tive a extração do meu dente 31, perdão. E quando eu tive a extração desse dente 31, esse periapical residual ocupou o local dele. Ou seja, vai levar essa calcificação destrófica. Então, os cistos eles podem se apresentar periapicais, laterais e periapicais residuais. Como se fosse, não como se fossem os restos, mas é porque ele vai estar localizado no processo alveolar, então ele sempre vai estar perto desse sítio de extração dentária. Bom, o tratamento dos cistos, eles vão ser muito semelhantes ao do granuloma periapical, ou seja, um tratamento endodôntico, um retratamento e, em últimos casos, a extração dentária. Então, aqui nós podemos observar uma imagem dos cistos, certo? Então, aqui há um cisto periapical, certo? Porque ele vai estar bem no ápice do dente. Aqui nós podemos observar, né, com mais foco, esse cisto periapical. Então, tanto pode-se fazer uma radiografia panorâmica, quanto uma periapical para observar esse cisto. Agora a gente vai falar sobre o abscesso periapical. Bom, o abscesso periapical lembra de pus. Por quê? Porque ele vai ser uma coleção purulenta. E essa coleção purulenta ela vai estar localizada no ápice de um dente necrosado. Ou seja, o dente é como se... na verdade, o dente já está morto. E aí formou esse abscesso periapical. Bom, como vai formar esse pus? Bom, o pus ele pode evoluir de uma distensão dos tecidos moles, ou seja, se eu tenho esse pus e eu não contei ele pode evoluir até afetar os meus tecidos moles.
Bom, esse abscesso periapical, ele pode ser proveniente de uma alteração inicial, né, provindo de muitas vezes de uma infecção pulpar, ou seja, né, como eu disse anteriormente, as doenças periápses podem ser providas de doenças da polpa, e também ele pode ser provido de uma regudização do processo crônico do periápse. Então, quando o periápse há esses processos, geralmente, né, ou então podem vir a afetar o abscesso periapical. Bom, o abscesso periapical, ele pode ser localizado, né, afetando um dente, ou generalizado, né, afetando 2 dentes ou mais, e eles vão apresentar tanto sendo assintomáticos quanto sintomáticos. O assintomático, né, que é coordenador, é menos comum. E o sintomático, ele é mais comum, apresentando sintomas, né, de dores de cabeça, mal-estar, febre, calafrios, há uma dor muito intensa, pode se prover para uma cefaleia e ele vai ter uma sensibilidade extrema. Só que o abscesso periapical, ao contrário dos cistos e dos granulomas, ele vai ser mais fácil de ser diagnosticado, né? Eu observo aqui muito mais facilmente, não preciso tirar uma radiografia, né, para identificar. Claro que eu tenho que tirar, né, para aumentar o meu exame, né, o meu diagnóstico, mas eu já consigo, né, ter uma ideia do que seria por conta dessa avaliação visual. Então, mas como é que seria, né, essa característica radiográfica se eu fazer uma radiografia desse abscesso periapical? Bom, vai apresentar um acúmulo de células inflamatórias, né, nesse ápice desse dente. Bom, na abertura, né, desse dente, ele pode vir a ter uma fístula. E essas fístulas, elas vão ser identificadas através de exames radiográficos, né, de técnicas radiográficas, que são chamadas os cones de Guttapescha. Os cones de Guttapescha, eles vão identificar essas fístulas. Então, eu insiro ali o cone de Guttapescha para identificar essa fístula. E quando eu entro com esse cone de Guttapescha na fístula, eu identifico essa massa de tecido de granulação inflamado. E essa massa de tecido de granulação inflamado, ele pode se apresentar de outra forma, que seria a parúlide. Eu não trouxe uma imagem aqui da parúlide, mas ela fica próximo aos abscessos periapicais, que também vai ser um material purulento que pode drenar através de uma fístula intraoral. Bom, o abscesso periapical, vou falar agora um pouco sobre histologia. Ele vai ser, na verdade, um mar de leucócitos polimorfonucleares. E esse mar de leucócitos, eles vão estar permeados por um exudato inflamatório. O abscesso periapical, ele pode sair e pode voltar. Por exemplo, se eu não faço um tratamento correto, se eu não dreno esse abscesso corretamente ou então totalmente, ele pode voltar. Ele pode voltar pior. Ou então, né, ele pode voltar menor, mas ele pode sim voltar. E esses abscessos que saem e voltam, eles são chamados de abscesso fênix, que é como se ele morresse e nascesse novamente. Bom, o tratamento para o abscesso periapical vai ser a drenagem e a eliminação do foco da infecção, certo? Principalmente isso. Se o dente estiver extruído, recomenda-se, né, fazer um desgaste oclusal. Eu devo utilizar, né, juntamente com essa drenagem e esse desgaste oclusal, um medicamento, né, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, que são os AINES. E em últimos casos, né, ou então, a depender do caso do paciente, eu devo realizar uma extração dentária nesse caso. E por fim, a gente vai falar um pouco sobre a celulite. Bom, a celulite, ela vai ser um abscesso que não é capaz de drenar através da superfície cutânea. Ele pode se disseminar difusamente através dos planos faciais dos tecidos moles. Então, quando esse abscesso não drena a superfície cutânea, ele se dissemina tanto que ele atravessa os planos faciais dos tecidos moles, formando a celulite, que vai ser, né, essa disseminação aguda e edemaciada de um processo inflamatório agudo. A celulite, ela pode se apresentar de duas formas. Ela pode se apresentar numa forma de angina de Luyden e na forma de trombose do seio cavernoso. Bom, a angina de Luyden, ela vai ser uma celulite agressiva e essa celulite ela vai se disseminar muito rápido.
e, como eu disse, né, vai acometer os tecidos moles. Só que a angina de Luide, ela vai acometer espaços sublinguais, submandibulares e submentoniano. A angina de Luide, ela vai afetar, né, a parte da mandíbula e, principalmente, elas vão prover de dentes posteriores, especialmente os molares. O primeiro, o segundo molar. E quando há casos de terceiros molares, eles também podem vir, né, a formar essa celulite. Bom, ela vai originar uma tumefação volumosa do pescoço, então o pescoço ele vai aumentar de volume e muitas vezes isso vai se estender até uma região próxima, como por exemplo as clavículas, então ele afeta o pescoço e se o estágio for muito grande, pode afetar a clavícula. Bom, isso como ele vai afetar, né, os espaços sublinguais, ele vai fazer um aumento da língua, né, uma protusão da língua, então a língua vai se retrair bastante. E ele pode fazer também, vai aumentar, né, a sensibilidade do pescoço, pois, como eu disse anteriormente, ela vai aumentar o pescoço. Já a trombose do seio cavernoso, ela vai ser um aumento edemeciado na órbita, porque esse aumento ele vai ocasionar aqui na órbita. Então, é como se uma afetasse a mandíbula e outra afetasse a maxila. Bom, geralmente ele vai envolver o canino e ela vai estar presente ao longo da margem lateral do nariz, estendendo até a medial do olho. Vai fazer uma protusão, certo? Maxilomandibular. E esse trombose do seio cavernoso, ela vai gerar alguns sintomas no paciente, como febres, calafrios, dores de cabeça, sudorose, taquicardia, náuseas e vômitos, porque isso vai fazer com que haja uma progressão sistêmica. Ou seja, se você utilizar o medicamento, é bom que você utilize o medicamento sistêmico, porque ele não vai afetar um local somente, ele vai afetar todo o local, porque é como se esse trombose do seio cavernoso gerasse toda a corrente sanguínea, ela vai e afeta um monte de coisa. Bom, aqui nós temos casos de angina de Luide e de trombose do seio cavernoso. E o tratamento principal para angina de Luide vai ser a manutenção das vias aéreas, certo? Porque, como ele está afetando aqui a região do pescoço, é necessário isso. Fazer uma drenagem, né? Assim como os abscessos periapicais, até porque ele pode prover, né, desse abscesso periapical. De incisão, eu devo utilizar medicamentos, né? Principalmente antibióticos, até eliminar o foco infeccioso original. Já a trombose de seio cavernoso, ela também deve ser afetada, também deve ser utilizada, né, tratada com drenagem e principalmente extrair o dente que pode vir a ocasionar que foi afetado, né? Eu devo utilizar como medicamento corticoides. E esses corticoides, eles devem ser sistêmicos. Então, essa foi as nossas aulas sobre doenças do periápice. Vai ter a parte 3 dessa aula. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E é isso. Valeu!